O meu nome é Gilmar Rubens Leardini, mais conhecido com o nome artístico Ju Leardini. Eu atuo na área cultural há aproximadamente 40 anos, desde a década de 80. Eu vim para Curitiba com 6 anos de idade, em 1966, e resido aqui até os dias de hoje. Portanto, praticamente mais de 50 anos que eu resido em Curitiba. As minhas origens são origens de uma pessoa pobre, né? Meu pai era lavrador, trabalhava na cultura do café, no norte do Paraná. Desde que houve a derrocada do café na década de 60, ele obrigou-se a vir com a família para Curitiba e, desde então, passou a trabalhar aqui como pedreiro, né? A vida inteira trabalhando como pedreiro. A minha mãe também teve que trabalhar na década de 70, não foi possível manter-se com o sustento do meu pai, e trabalhou a vida inteira como cozinheira. O meu envolvimento com a arte se deu na escola. Eu era aluno da 6ª série de escola pública municipal em Curitiba e tinha uma professora de história. Essa professora de história exigia que nós fizéssemos teatro, que pegássemos parte da história e encenássemos, não é? Então, lá eu comecei a gostar dessa coisa. O primeiro papel que eu desempenhei na aula de história foi o papel de Matheus Leme, o povoador de Curitiba, não é? Depois eu fiz o papel de Dom Pedro I, fazendo a independência do Brasil, e outras encenações importantes que ela pedia da história, né? Figuras importantes da nossa história, e ali eu despertei para o teatro. Também, a partir da 7ª série, nós tínhamos aula de música. É inacreditável quase que hoje em dia isso, né? Nós tínhamos uma sala com piano, uma professora de música que levava a gente para essa sala para ter aula de canto. Então, a gente cantava em conjunto. Eu lembro até hoje uma música que a gente ensaiava direto, uma música do Michael Jackson, quando ele atuava com os Jackson 5, né? Aquela música We've been together for such a long time. E aí, obviamente, me despertou muito interesse pela área de artes, não é? E também as aulas de desenho, de pintura, de geometria que a gente tinha, me despertava muito interesse em desenhar, em pintar. Tanto é que a minha primeira manifestação forte mesmo nas artes foi com as artes visuais, não é? Depois eu comecei a envolver com a poesia, com a música, com o teatro, mas as artes visuais foram as minhas primeiras manifestações, né? Na década de 80, eu comecei a me envolver muito com música. Tinha interesse bastante em cantar, né? Junto com um amigo meu, começamos a aprender a tocar violão, né? Meu pai me deu de presente um violãozinho tonante, que era aquele pior violãozinho que tinha na época, e eu comecei a tocar e tirar musiquinhas, as revistinhas Vigu na época, né? As revistinhas de cifra, e aí comecei a aprender música, né? E aprendi música sozinho. Aprendi música em partitura, escrever, né? Tudo isso aí me levou também a me envolver com a área de música, com a área de poesia, né? Na verdade, eu nunca tive interesse em ficar numa área só, né? As artes todas me incitavam, me levavam a tentar, a descobrir, não é? Então, já tinha envolvimento com as artes visuais, daí fui para a área de música, de poesia, cantava em show de calouro, né? Eu cantei muito em show de calouros do programa Mário Vendramel, famoso programa que tinha em Curitiba, no Canal 4, né? Na TV Iguaçu, do Paulo Pimentel. Cantei com um calouro, e a gente sempre ia lá cantar com o regional do Janguito, e com o grupo também, o quarteto que eles tinham lá, não é?
Na década de 80, eu conheci um diretor de teatro que veio do Rio de Janeiro para cá, para Curitiba, chamava-se René Gil, e um dia, conhecendo ele nos bastidores da televisão, ele me convidou para bater um papo sobre teatro. Começamos a conversar, nos tornamos amigos e passamos a escrever teatro juntos. E, em 1982, ele me convidou para ser assistente de direção dele numa peça teatral de um clássico russo chamado O Diário de um Louco, de Gogol, Nicolau Vasilievich Gogol. E eu fui assistente de direção, fiz iluminação, sonoplastia, produção e tudo mais, né? E ali começou a minha trajetória no extinto Teatro de Bolso da Praça Rui Barbosa, saudoso Teatro de Bolso. E desde aquele momento eu não parei mais de fazer teatro, né? Sempre incursionando também pelos festivais de música, que na década de 80 tinha muito festival de música em Curitiba, em São Paulo, em outros estados, eu sempre procurando, né, cantar também, compor. Na década de 80, eu compus muitas músicas, e ainda no finzinho da ditadura militar, eu sofri muito com a censura, que era na Polícia Federal, ali na Ubaldino do Amaral, e era um padre o censor. Esse padre cortava as músicas da gente, sumia com as fitas cassete, pegava uma caneta vermelha, riscava o que não podia ser dito. Logo comecei a mandar peças de teatro também, que ele cortava, decepava inteirinha as peças de teatro com uma caneta vermelha. Então, nós ensaiávamos duas peças de teatro, uma para o padre e uma para o público. Ele marcava um dia para vir assistir a peça, a gente fazia o ensaio cortando o que ele pediu, e aí, no dia da apresentação, a gente apresentava a peça sem os cortes. Foi um momento difícil. Mais tarde, quando o Requião foi governador e abriu o DOI-CODE em Curitiba, eu descobri que eu estava lá listado como subversivo, como, né, um rebelde, porque eu tinha feito músicas de protesto, como músicas falando do Projeto Jari contra, né, o desmatamento da Amazônia, contra a extração de pedras preciosas que iam para fora do Brasil, né? Enfim, esse tipo de coisa. E a minha trajetória, então, deu-se intensamente a partir da década de 80. Na década de 90, fui chamado para ser professor de teatro do Colégio Positivo, no qual eu lecionei durante 4 anos teatro, fazendo espetáculos teatrais, vários grupos de teatro, eventos culturais diversos, não é? E na década de 90, eu abri uma produtora e até hoje produzo eventos culturais diversos, especialmente teatro, ópera, né, e música. Já fiz mais de 100 eventos culturais entre produções, direções, adaptações e trabalhos de minha autoria. Falando um pouquinho da minha formação, né? Na verdade, eu sempre fui uma pessoa sem recursos financeiros, o pai pobre, mãe pobre, então não tive condição de entrar na Escola de Belas Artes, que eu sempre tive um sonho, né? Eu fiz teste na Belas Artes para ser cantor de ópera, não tinha condições, eu tinha estudado, então não consegui, né? Tentei entrar na Universidade Federal do Paraná, não tinha estudo apropriado, não consegui, e então fui sozinho, estudando, né? Aprendi música, a ler partitura, estudando muito, né? Aqueles livros de música que eu conseguia, né? Na escola, emprestada da Escola de Belas Artes, emprestada da Biblioteca Pública, e sempre autodidata em todas as áreas, não é? Somente em 2004, 2005, que eu consegui passar em 2 vestibulares públicos. Eu passei no vestibular da Universidade Federal do Paraná, no curso de filosofia, que eu cursei até o final. Sou formado como professor de filosofia e também como bacharel em filosofia. E depois eu passei no curso de cinema e vídeo da Cine TV-PR, hoje Unespar, e cursei inteiro o curso de cinema, o curso superior de cinema, o que me deu muito embasamento, né? Mas até então eu sempre fui autodidata. E aprendi com a vida, aprendi com os grandes artistas de Curitiba, os artistas de fora de Curitiba também, que me ajudaram, né? Na prática, absorvendo, conversando, discutindo, assistindo muito cinema, assistindo muito teatro, muito literatura, né? Tive vários cursos importantes de cinema aqui, cursos rápidos,
com Valêncio Xavier, com o pessoal da Cinemateca, com Cido Marques, né? E esse pessoal todo foi me ajudando a compreender o sentido da arte e como me colocar dentro da narrativa das artes, né? Também na área de literatura, que eu gosto muito, que eu escrevo, sou dramaturgo, escrevo roteiro de cinema e também literatura, eu tive aula com Caio Fernando de Abreu, aqui em Curitiba, Dionísio da Silva, grande, não é, escritor, e com outros escritores aqui da cidade, não é? E a minha formação foi assim, não é? Nessa busca incessante, somente a partir dos 40 anos que eu consegui ter formação acadêmica. As minhas maiores influências nas artes foram variadas. Na área de música, eu sempre gostei muito do Chico Buarque, da Tropicália, do Geraldo Vandré, toda essa galera também da Bossa Nova, Tom Jobim, Vinícius, né? Me influenciaram bastante. Na área do teatro, até 1993, por aí, eu era um estudioso de Stanislavski. Stanislavski influenciou minha trajetória na área do teatro, não é? Das artes cênicas, mas a partir de 93 eu comecei a me aprofundar na obra do dramaturgo, poeta, escritor alemão Bertolt Brecht e descobri que tinha peças minhas quando eu era jovem, 16, 17 anos, eu tinha escrito peças diferentes que tinham tudo a ver com o teatro épico dialético de Bertolt Brecht. Então, foi uma descoberta incrível na minha vida e era natural em mim a dramaturgia épica dialética, né? Quando eu descobri a obra de Brecht, foi um encontro, né? Um reencontro, um encontro forte, e desde então eu passei a me aprofundar, estudar e trabalhar muito em cima dessa pesquisa do teatro épico dialético. Em 2007, eu criei o Grupo de Estudos Brechtianos, em parceria com o Goethe Instituto de Curitiba, né? E desenvolvi alguns projetos, montei peças de Brecht, e desde então tenho trabalhado tanto nas artes cênicas, né? No teatro, na ópera e também no cinema, com essa dialética brechtiana. É a maior influência minha, né? Na literatura, grandes escritores me influenciaram, mas o meu preferido, né, o meu escritor preferido de cabeceira sempre foi Machado de Assis, o realista psicológico maravilhoso, grandioso artista que foi o Machado de Assis. Na poesia tem grandes mestres, né? Gosto muito do Augusto dos Anjos e do maravilhoso Carlos Drummond de Andrade e de tantos outros poetas brasileiros. Sobre as minhas produções artísticas, como eu falei, eu já produzi e dirigi mais de 100 eventos culturais, entre teatro, ópera, música, musicais, não é? Programas de televisão, de rádio, teledramaturgia, radiodramaturgia. Então, é muita coisa, não é? Mas eu vou destacar aqui algumas coisas importantes que eu considero, né? A minha primeira peça teatral, Diário de um Louco, no Teatro de Bolso, como eu me referi, foi uma coisa que me colocou dentro, né, das artes cênicas do teatro, é muito importante na minha carreira. Na década de 90, eu produzi várias peças teatrais dentro do Colégio Positivo e também fora do Positivo. Uma coisa que foi muito importante foi a literatura em cena, né? A encenação dos livros do vestibular, que nós inauguramos aqui em Curitiba. Depois houve uma avalanche de projetos parecidos, mas é praticamente eu que iniciei isso no Colégio Positivo e, posteriormente, no Teatro da Reitoria também, não é? Foi muito marcante. E, posteriormente, eu e o maestro Edilberto Vasconcelos, em memória, faleceu muito cedo, nós fundamos a primeira companhia de óperas infantis que se tem notícia no Brasil, não é? Isso foi na década de 90. Nós compusemos juntos, em parceria, 4 óperas infantis e mais algumas obras, balé cantata também, não é? Infelizmente, até hoje, só uma dessas obras pôde vir à tona. Conseguimos produzir, através da Lei de Incentivo à Cultura de Curitiba, em 1996, a ópera infantil Curitim, A Lenda de Curitiba, que foi encenada no grande auditório do Teatro Guaíra, em 96,
Lançamos também o CD, na época, foi muito sucesso, foram 4 apresentações, né? Os CDs, 3.000 CDs se esgotaram rapidamente, né? Então, foi uma obra de muito impacto na minha carreira, na minha trajetória. As outras óperas, tenho tentado até hoje colocar em cena, mas a ópera é muito cara e nunca consegui direito até hoje, né? Estou lutando para conseguir. Na sequência, fiz muitas peças de teatro, né? Os mais diversos grupos da cidade, em parceria com diversas pessoas, mas algumas coisas se destacam deste meu trabalho. Eu considero, por exemplo, a ópera moderna de Peter Weiss, Mahasadi, uma das coisas mais importantes que eu fiz, não é? Em Curitiba. Também dirigi a ópera Janis Kik e a ópera Pimpinone de Telemann, né? E a ópera A Voz Humana de Cocteau e Poulain, foi muito importante. E também algumas peças de teatro se destacaram, como, por exemplo, Loucura, Patrimônio Universal da Humanidade, que é uma obra adaptada, que eu adaptei do filósofo holandês Erasmus Desiderius, mais conhecido como Erasmo de Roterdã, 99, 2000, 2001, com o grande ator Sérgio Silva, né, que era o ator principal da minha carreira, do meu grupo, e essa peça fez um sucesso em Curitiba, né, durante vários anos. Na década de 90, de 2000 também, uma peça que teve grande impacto na cidade, que foi a primeira peça que se tem notícia aqui a tratar sobre física quântica, ciência, né? É a peça Aos Poucos Ouvidos Moucos que Virão, Falaremos um Pouco da Nossa Escuridão. Foi uma peça instigante que permaneceu por alguns anos em cartaz, Festival de Teatro de Curitiba e vários teatros da cidade. Isso se destaca na minha carreira, né? Posteriormente, eu me enveredei pelo cinema. Em 98, comecei a dar aula de cinema na Academia de Arte Cinematográfica de Curitiba com o Percy Tamplin e comecei a produzir vários filmes, dirigir vários filmes. Desses filmes, 2 se destacam, 2 longa-metragem, não é? O Camelo, o Leão e a Criança, que eu dirigi em parceria com o cineasta Paulo Blitz. Gravamos esse filme em grande parte no Maranhão e aqui em Curitiba também. Posteriormente, em 2011, eu produzi, dirigi, roteirizei e também atuei no longa-metragem Lumpen. É um filme baseado na obra do Karl Marx, tratando do lumpesinato, quer dizer, uma versão minha particular sobre uma espécie de profecia do Marx sobre a formação de um estado paralelo, qual vivemos hoje, não é? Que é o lumpesinato, que é esses grupos criminosos que têm dominado o Brasil. Também fiz vários curtas-metragens, né? Um deles se destacou muito, que foi Vovó ao Supermercado, onde conseguimos ganhar o prêmio Kikito no Festival de Gramado, com a saudosa e maravilhosa Lala Schneider, que faz o papel principal no filme, ao lado do Emílio Pita e de Simval Martins e tantos outros artistas talentosos, né? Foi um filme muito importante, que circulou por vários festivais do Brasil, ganhou vários prêmios. Também fiz outros curta-metragens, né, importantes, que estão circulando até hoje por aí na cidade. Então, é uma trajetória longa de muitos projetos, muitos filmes, não é? Também muitos vídeos, inserção por rádio-teatro. Eu trabalhei durante 3 anos formando um núcleo de rádio, dramaturgia da Rádio Educativa do Paraná, onde fizemos vários trabalhos de rádio-teatro, né? E também coisas na televisão. Eu sempre me envolvi com várias áreas culturais, como eu falei para vocês, não é? E no ano de 2020, eu estava realizando um evento cultural na área de artes visuais, não é? Um projeto que fizemos pela Fundação Cultural de Curitiba, de gravura, não é? De litogravura, e um dia antes de ser decretada o lockdown, né? No dia 14 de março de 2020, eu estava numa vernissage com um monte de gente, o Covid já estava comendo solto e a gente não sabia direito, e felizmente ninguém pegou Covid naquele dia. No dia seguinte, decretou-se o lockdown e paramos, né? Tudo se parou e ficou 2 anos parados, e a gente praticamente
não pôde fazer teatro, não pôde fazer cinema, não pôde fazer ópera. Interrompemos o turnê da ópera João e Maria. Aliás, essa ópera também é uma coisa muito importante na minha trajetória, porque durante 3 temporadas nós fizemos essa ópera João e Maria, do original alemão Hansel und Gretel, de Engelbert Humperdinck. É uma obra que conta a história famosa de João e Maria, das crianças, que adaptamos para o Nordeste do Brasil, 2 crianças famintas do Nordeste. Esse trabalho estreou no Guairinha, depois foi para o Guairão, e daí percorreu diversas cidades do Paraná, e no meio desse percurso, dessa trajetória, tivemos que parar o projeto, e até hoje não podemos dar continuidade a essa encenação. Então, a pandemia dificultou muito, não é? Eu criei um grupo virtual, tentei fazer teatro virtual, fizemos algumas apresentações de peças virtuais, mas o retorno financeiro é muito difícil, porque tem muita coisa de graça, não é? E realmente isso está bem complicado, certo? Bom, eu felizmente, como tenho essa multiplicidade, né, consigo fazer muita coisa, acabei me virando um pouco com edição de vídeo, com trabalhos de audiovisual, e alguns comerciais, inclusive, mas com muita dificuldade, né? Acabei tendo que vender a minha casa para poder custear esses 2 anos de parada, de dificuldades, de contas que foram se somando, e não teve jeito a não ser vender a casa e tentar sobreviver, né? Para terminar, eu gostaria de dizer que essa pandemia tem sido uma grande lição, para mim, pelo menos, né? Não sei se para as pessoas em geral tem sido, porque a gente tem observado que as pessoas, apesar de todas as dificuldades, acabam recaindo nos mesmos erros de sempre, não é? O Brasil está numa situação difícil, em todos os sentidos, não é? Politicamente, economicamente, culturalmente, e a gente espera que as coisas melhorem, mas está bem difícil, não é? Eu espero que consigamos sair dessa pandemia terrível com um bom aprendizado no sentido da humanização, do amor ao próximo, da abertura da mente para um mundo novo, de solidariedade, de compreensão, de ajuda mútua e de amparo aos necessitados, especialmente aos miseráveis que aos milhões circulam por esse país, famílias inteiras que andam pelas ruas, não é? Eu espero que quando possa voltar a trabalhar com arte, eu possa fazer alguma coisa no sentido de ajudar também as pessoas com fome, as pessoas abandonadas, as pessoas em miséria, as pessoas internadas em hospitais, em asilos, e que a gente possa ajudar muito, não é? Quem esteja precisando de apoio através da arte, da cultura, que também tem essa missão. Essa é a minha esperança, né? Além de procurar valorizar mais o ser humano e a vida humana aqui na Terra. Eu agradeço muito a atenção, espero ter merecido de vocês o apoio necessário. Acho muito importante nesse momento essa ajuda, porque ele pode possibilitar que a gente não desista, que a gente continue tentando fazer arte e cultura, apesar de todas as dificuldades que essa área sempre enfrentou e sempre vai enfrentar, mas a gente quer continuar e quer fazer arte e cultura. Muito obrigado, um grande abraço a todos.